que é o raio? O raio é o elemento vibrátil diretor. É aquele que se sobrepõe aos outros e dentro do qual os outros têm que vibrar. Nós estamos numa galáxia de amor-sabedoria. Toda a nossa galáxia vibra dentro da lei do amor. Exatamente. Assim como uma cor é uma qualidade visual, um raio é uma qualidade que leva os átomos e as moléculas, o corpo físico, emocional e mental, a uma vibração particular através do plano etérico. Os raios raios vibráteis nunca chegam até nós, os vibrantes nunca chegam até nós, que não seja através do plano etérico. Tu não tens acesso ao sétimo raio só intelectivamente. Tu não tens acesso ao quarto raio só intelectivamente. Eles são todos criadores de qualidades etéricas. Se não houver éter, não há vibração. Sim, apesar de que há pouco estava a falar da galáxia, mas sim. Então nós temos uma galáxia de segundo raio, que significa que o éter galáctico é mantido dentro da vibração qualitativa do amor, que gera ligações específicas entre pontos. Já vamos ver isso mais à frente. Respira isto um pouco. Sabes? Nós temos uma galáxia que é marcada pela vibração do amor. É uma galáxia que é toda ela amor. Nos planos internos, ela é dourada. Andrómeda é primeiro raio. É uma galáxia que vibra na energia da vontade de poder. Não quer dizer que não contenha o amor, porque todos os sub-raios estão lá. Então, nos planos internos, Andrómeda é safira. A nossa é dourada. Vontade de poder. A nossa galáxia é uma galáxia de segundo raio. E tem estrelas de todos os raios. Os vibrantes. Não há estrelas dos raios radiantes. E não há estrelas dos raios criadores. Só há estrelas dos raios vibrantes. Há estrelas de primeiro raio, estrelas de segundo raio, estrelas de terceiro raio. Isso não tem a ver com a idade da estrela. A idade da estrela depois é quimicamente observável, sob a forma da luz que emite, da cor que tem, do tipo de reações termonucleares que estão a acontecer dentro da estrela, etc. Não é porque é uma gigante azul ou uma anã amarela, a nossa é uma estrela média amarela. Não é por isso. É porque uma estrela... Vê bem, isto é muito importante. Uma estrela é a concentração de gás cósmico incandescente em torno de um chakra do logos galáctico. Vamos substituir a palavra chakra. Vórtex. Hélice. Turbina. Pronto, chegámos ao ocidente outra vez. Turbina. Um chakra é uma turbina. E uma turbina, se vocês observarem uma turbina, é composta por hélices torcidas. O que é que as hélices torcidas fazem? Sugam a energia da atmosfera e expelem-na com toda a força para trás. A uma velocidade tal que nunca chega a haver hiato. Portanto, o ar, tenta ver o que é que acontece ao ar numa turbina. O ar é uma entidade sem forma. Não sei se concordam comigo. Mas quando uma turbina é ativada, o ar transforma-se numa trança, na entrada da turbina, transforma-se numa trança, sofre uma torção e sai em espiral por trás, em hélice por trás. Sim, mas o que faz com que o avião não caia, além da aerodinâmica propriamente, é que a quantidade de ar que está a entrar e a ser expelido pelas turbinas não dá para cair. É como se fosse alcatrão debaixo do avião. É sólido, é completamente sólido. Sim, mas para um avião cair tinham que ir 3, pelo menos, reatores, o que é quase improvável do ponto de vista... Um avião pode voar só com um reator.
Geralmente para um avião cair tem que acontecer 7 ou 8 coisas más ao mesmo tempo. Por isso é que há tão poucos acidentes de avião. Anyway, é um processo de sucção e de expulsão. Propulsão. A palavra que reúne as duas é propulsão. Sucção e eliminação dá propulsão. O corpo é obrigado a ir em frente. Então, os gases cósmicos organizam-se em torno dos pontos de gravidade. Esses pontos de gravidade são muito misteriosos. Ninguém tem a certeza porque é que a gravidade linear do universo inicia uma variação ligeira num ponto que faz com que os gases, costuma-se dizer que era a massa inerente aos gases, que ia fazendo com que eles começassem a colapsar numa única direção. Mas hoje sabe-se que o que agrega os gases é uma variação na gravidade linear. Até mesmo, isso é tão interessante, a Terra, tu tens a gravidade, que pode ser, é uma força, que pode ser representada por um plano dividido em quadrículas, aos quadradinhos, como uma folha de matemática, e tu pões um planeta e a folha de matemática faz assim, ali. E depois pões o Sol e a folha de matemática faz um cone maior. E antes dizia-se que a gravidade é alterada pelo facto de existirem os planetas. Hoje sabe-se que é ao contrário. É porque a gravidade foi alterada que os planetas vieram a se manifestar naqueles pontos. O que dá origem à agregação da matéria, isto está no YouTube, nos documentários, o que dá origem à variação da matéria não é que um planeta se agregou ali, é que o que dá origem à agregação da matéria não é o colapso da massa sobre si própria. É o facto de que a gravidade sofreu uma alteração ali e, portanto, os gases começaram a arrefecer e a aglutinar-se mais ali do que acolá. E como há um movimento giratório, eles foram se transformando em esferas. A gravidade em forma. Ela não tem forma em si. Quer dizer, tem forma, tem variação. Tem variação. Sim. Eu não quero ser tipo do contra, mas eu acho que Einstein disse o contrário. Ele disse que Deus não joga os dados. Quem disse que Deus jogava os dados foi Heisenberg, que disse que introduziu a questão da física quântica, etc. E como Einstein nunca engoliu a questão da física quântica, teve muita dificuldade com isso, ele disse, não acredito que Deus joga os dados. É uma resposta do Einstein ao princípio da incerteza. É o Heisenberg. O princípio de incerteza vem do Heisenberg, David Bohm, desses. Exatamente. Sim, sim, sim. Isto é muito interessante. Significa que a gravidade é alterada pré-existente à formação dos planetas. E o que nós sabemos do ponto de vista esotérico, isto é, interno, é que os raios interessam-se por pontos diferentes no espaço. Em vez de se interessarem aleatoriamente por qualquer ponto no corpo galáctico, interessam-se mais por uns pontos do que por outros pontos. Daí que as configurações geométricas das constelações, que são estrelas, não são aleatórias, são escrita divina. Porque Deus decidiu pôr o seu dedo naquele ponto, e naquele ponto, e naquele, e isso forma um transistor de variação na gravidade, que por sua vez vai atrair gás, que por sua vez vai gerar estrelas fixas naqueles pontos. Sabem que as estrelas são relativas a nós. São relativas a quem viaja no cosmos. Mas não são relativas entre si. Elas estão sempre no mesmo ponto entre si, relativamente. Há uma variação mínima. Mas elas têm relações fixas entre si. Elas movem-se todas ao mesmo tempo em torno de centros de gravidade maiores. Mas em relação umas às outras, elas mantêm a mesma relação de transistor, quer dizer. A constelação de Sagitário ou a constelação de Capricórnio podem estar hoje em pontos ligeiramente diferentes no céu do que há 1 milhão de anos atrás. Mas o desenho da constelação é o mesmo. Não se altera. Isto significa que o desenho das constelações é o dedo de Deus, não sei se gostam da expressão, pressionando
a malha de gravidade num ponto específico e noutro ponto e noutro ponto. E como a malha de gravidade ali se alterou, ou seja, é maior, a massa começa a responder àquele ponto, quer dizer, os gases, e começa a... É como se o gás dissesse assim, eu acho que vou viver mais para ali. E vai mesmo. E o resultado final é uma constelação. Uma constelação é um transistor, é um ícone, é um hieroglifo de fogo, uma vez que as estrelas são fogo, de Deus. Se me perguntar se as nebulosas são, não. Se outros corpos celestes irregulares são, não. Há muita coisa no universo que ainda está... Agora, quando tu tens estrelas que acendem, como árvore de Natal, fixas num desenho, é Deus a escrever. E como é que Deus escreve? Qual é a caneta de Deus? Para ser sincero, é a mãe. E qual é a caneta que a mãe utiliza? Os 7 raios vibratas. E isso são as 7 canetas de cores. E então, quando a mãe usa verde, faz uns pontinhos e nascem estrelas de raio quinto. Quando a mãe usa turquesa, pontinhos e nascem estrelas de raio quarto. Quando tem a caneta dourada, pontinhos na gravidade, nascem estrelas de raio segundo. Azul, sentem? Daí que esta asserção, que é ao mesmo tempo da Caldeia, da Suméria, persa, de que Deus escreveu o seu discurso no firmamento. Sabes? Tens um ancião sumério com uma menina, ou um rapaz, ou uma família, e o velho sumério explica que Deus criou, exatamente, o livro de Deus são as estrelas. E é mesmo. Só que a geometria interestelar, quer dizer, a geometria das constelações, não é fácil de ler para nós, porque para nós aquilo são trapézios, losangos, sequências com um octógono ali ao fundo. Tu ficas sem saber, são transistores. Afinal, se tu olhas para um transistor, o que tu tens é linhas de condutoras extremamente intricadas numa pequenina quantidade de espaço. Estes 7 raios são os raios vibráteis. Eles não são criadores no sentido interno absoluto. São reveladores. E os 7 dias da criação tanto podem ser compreendidos como um desdobramento da Trindade em 7 fases até à matéria, como podem ser compreendidos como um desdobramento da mãe, criação aqui no sentido de mãe, em 7 cores fundamentais. De onde que uma boa parte do melhor pensamento da Terra, que vem dos ocultistas, das pessoas espiritualmente ativas, as cores não eram vistas como meras quantidades ou variações ópticas, nem o número, nem a forma. E o que é que são os ancestrais da forma? A cor, o número e o som. E os sólidos pitagóricos. Portanto, a cor, o número e a geometria. A cor, o número, o som e a geometria. Ancestrais quer dizer, se nós desmontarmos tudo, chegas a este e não consegues continuar a desmontar. As origens de toda a forma, que depois tu podes observar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, não sei se alguém quer confirmar. Ok, as origens de toda a forma são a geometria, a cor, o som e o número. Porque a letra não é forma. A letra é vibração, é um modulador, mas não é a forma da letra em si. Se bem que para os árabes a forma já é a coisa. Ok. Então vocês têm estes 7 raios. São 7 raios vibráteis. Assim como a intenção divina da Mãe, ao pressionar pontos específicos na malha gravitacional
que é a malha gravitacional? É esse campo que aprisiona três coisas: a luz, as forças magnéticas e as forças nucleares. A malha gravitacional obriga. Se ela for absolutamente linear, quer dizer, se não houver gravidade, variações de gravidade no universo inteiro, o que se sabe hoje é que toda a poeira cósmica depois do Big Bang se teria espalhado no mesmo lençol, sem montanhas nem vales. O que tu tinhas hoje era uma cortina de hidrogênio e sei lá o quê. Sabes, assim, uma cortina fininha, porque todas as partículas tinham respondido à mesma malha. E o que eu estou a dizer, e há físicos que confirmam isso, é que há variações na malha que não se sabe de onde vêm, são misteriosas, tão misteriosas quanto o próprio Big Bang. Portanto, há dois mistérios. Um mistério é o Big Bang e o outro é porque é que a gravidade se altera. Quem é que a está a fazer alterar? Antes pensava-se que era a aglutinação da massa, quer dizer, era a própria gravidade inerente, portanto o assunto volta ao princípio, que forçava uma alteração de gravidade naquela zona. Por isso é que tu tens uma nave, ou um corpo celeste, um meteorito, quando passa ao pé da Terra, porque é que ele não passa assim? Porque é que ele é atraído para a Terra. Não há lá ninguém a puxar um cabo. Ele é atraído porque a malha de gravidade ali baixa e, portanto, tem mais gravidade. E hoje o que se sabe é que a alteração gravítica pré-existe à formação dos corpos celestes. E que tal? Quem é que anda a mexer na gravidade? É a mãe. E quando esses cones, podem vê-los para baixo ou para cima, como quiser, quando esses cones acontecem, ali forma-se um corpo celeste, cilíndrico. Nunca é esférico. Nunca é exatamente esférico, em forma ligeiramente de pera, não é regular. Mas é o quê? E assim como a mãe, aplicando o seu dedo nesses pontos da malha gravitacional, gera constelações que, por sua vez, eles próprios fazem uma alteração de gravidade, ou melhor, são sujeitos a essa alteração e se criam planetas em pontos específicos, são os 7 raios, os mesmos, que ao atravessar... Porque isto são emissões constantes. Sabes como... Vocês lembram-se da Antena 2 alguma vez ter interrompido a sua emissão durante 2 ou 3 dias? Quer dizer, agora com as quebras no orçamento, tudo é possível. Mas o que acontece se nós estamos aqui a falar e a Antena 2 está a emitir rádio? E nós estamos aqui a falar e a Mãe Divina está a emitir os 7 raios, non-stop. Não começam, não terminam, não precisam de começar nem de terminar, porque eles são perpétuos, não são eternos, são perpétuos, estão constantemente a ir e vir em relação à Mãe. Tu só sais dessa perpetuidade, que é o grande mantenedor do universo, por isso é que tu tens Shiva Shakti, não é? Shiva, Cristo, Shakti, a mãe, ou a filha, depende do ângulo. Por exemplo, e aí este trabalho da mãe é constante. Só sais do mundo da mãe pela ação do filho. Aí começas a sair do mundo da vibração e entras no mundo da radiação. E depois entras no mundo da criação. Não da criação do ponto de vista da criatura, quer dizer das coisas criadas, mas da criação, percebam bem estes 9 raios criadores, da criação do ponto de vista do Criador. Por isso é que Beethoven é interessante, porque ele tem muito poucos antecedentes. Tu sabes que estás perante um ato do Pai, quando culturalmente, dialeticamente, em termos de memória coletiva, em termos de deixa-me ver o que é que andaram a fazer antes, tens muito poucos antecedentes e de repente acontece ali uma coisa que é de cima a baixo um ato criador. Esse é o poder da 9ª Sinfonia, esse é o poder da 5ª Sinfonia. Aquilo não é só vibração, apesar de vibrar bastante, e não é só radiação, isto é, intelecção. Aquilo é transcendente, é do nada para alguma coisa sem pedir autorização a ninguém. Qualquer coisa bateu na cabeça do Beethoven com força.
Sentem o que eu quero dizer? Criação, raios, peço desculpa, criação, raios criadores, são diferentes de radiação, que são raios de intelecção pura, arquétipos. Isto vai ser desmontado ao longo dos nossos encontros. E vibração é pôr em movimento, é desdobrar, é fazer acontecer. São coisas diferentes. Quando tu tens poucos antecedentes para uma coisa, é o Pai que está a atuar. Até pode haver já indicadores, mas é o Pai que atua. E o que acontece, por exemplo, com Beethoven, é que tu passas daquilo chamado a música arcaica primitiva medieval, com algumas variações, algumas tentativas, e quando o Beethoven, ele dá origem à música clássica. A música clássica não começa, digamos, estilisticamente, isto não interessa a ninguém, mas estilisticamente, a música clássica não começa com os primitivos, não começa com o canto gregoriano, não começa com o canto de chão, não começa com os trovadores. Isso não é música clássica, isso é música medieval. A música clássica é uma reação que não se percebe de onde vem. Estou a falar de Beethoven. O Bach tem muitas influências do barroco. E o que se passa com o Beethoven é que ele não há barroco. É um corte. Sim. O que acontece com o Beethoven é que o Bach é muito mais ligado a necessidades. Tem muitos contextos. Por exemplo, contextos litúrgicos, contextos de festas, contextos. O Mozart, então, nem se fala. O que se passa com Beethoven é que Beethoven faz música a propósito de nada e para nada. A música de Beethoven não serve para nada. Tem uma outra coisa encomendada, mas aquilo não serve para nada. Não é um funeral, não é um casamento, não é barroco, não é uma missa. Não é... Aquilo é assim, isto é uma sinfonia, é a quinta. E esta é a primeira, e esta é a segunda. Tu sentes Deus ali, tá. Nasceu a música clássica. Clássica no sentido da música ter direito a ser ela mesma, além de questões estilísticas e de rigor, mas no sentido da música ter direito a ser ela mesma, sem ter que encaixar em nenhuma utilidade social. Por exemplo, a seguir, a música de Beethoven é perfeita. Não sei se isto faz sentido. Bach também é perfeito. Mozart é mais lírico, é mais fluido, é mais... Mozart é erótico, se quiserem. Mozart é super erótico. Bach é uma escadaria. Mas o Beethoven, aquilo não é erótico, nem aquilo é assim, tá. É matemática, é perfeita. Eu acredito que se tivessem aqui críticos musicais, teriam muito a acrescentar e teriam coisa a contrapor. Como? É comunicação direta, por isso é que quando as pessoas chegam a Beethoven fica tudo calado. Porque o que é que tu podes dizer? É a origem pura do ato criativo. Está aqui em cima. Está aqui em cima. Exatamente. E que também não é a tal reação sombria, ao social e ao psicológico, que é a arte pela arte. Que é uma coisa que produz resultados interessantes, mas eu pessoalmente não tenho muita paciência. Que é, bom, eu vou fazer um quadro todo verde. Eu gosto de quadros todos verdes, mas tenho que compreender aquilo no contexto de outras coisas. Se é só arte pela arte, ou até o Dada, o dadaísmo. Agora, o que é que nós chamamos clássico? Clássico são aqueles momentos em que acontece uma coisa que tem poucos antecedentes, que tem pouca contextualização. Posso dizer, mas a música de Beethoven soa mesmo aos instrumentos da época dele. É verdade. Porque o gênio do pai teve que passar pela intelecção do filho e depois passar pela vibração da mãe. E a vibração da mãe são os instrumentos musicais da época dele. Não sei se estão a ver a mãe aqui. É a própria instrumentalização, sem o qual não há corpo nem há prazer. Porque se não tens o corpo, quer dizer, os instrumentos musicais, fica retido no plano intelectivo do filho. Mas a potência criadora está muito próxima do exterior. Digamos, no fenómeno beethoviano, a potência do pai está já muito próximo da mãe, cá fora. O que é isto? E as pessoas sabem que há energias de raio que regem cada uma das sinfonias de Beethoven. Não sei dizer quais são, não são coincidentes com o número. Quer dizer, não é a quinta sinfonia que é de quinto raio, mas aquelas batidas do destino
Se aquilo não é primeiro raio, é sétimo. Sabem do que é que eu estou a falar? O Wagner já tem muito mais camada. Eu gosto muito de Wagner e de Mahler e toda a coisa alemã, mas já tem muito mais camadas de ressonância, já tem muito mais lirismo, já tem um script. Muitas vezes está ao serviço do teatro e é muito narrativo e mais ainda o Wagner, peço desculpa, tem eco, há muito elemento feminino no Wagner. O Wagner é muito psicanalizável. Tu não psicanalizas Beethoven. Psicanálise da primeira, da sétima. Não há nada para psicanalizar. Não tem psique. Mas o Wagner está carregado de energia psíquica. Não sei se me faço entender. É Valquírias para a esquerda. É Parcifalos para a direita. É os Nibelungos ali. Sabe, é muita coisa. As sinfonias de Beethoven, claro que ele tem coisas... For Louise, por exemplo. Claire de Lune é de quem? Chopin... Debussy. Mas o For Louise já há ali uma coisa de ligação à mulher, não é? Mas o Beethoven puro é cósmico. Experimenta pôr umas imagens projetadas na parede de galáxias e de estrelas. Claro que podes pôr Tangerine Dream ou podes pôr Brian Eno e podes pôr outras coisas. Mas começa pelo Beethoven, tu vais perceber que é a mesma força. É exatamente a mesma coisa. O que está por trás de Beethoven é Deus, Pai. E o que está por trás das galáxias, das estrelas, é Deus, Pai, através do Filho com a Mãe. Ou melhor, Deus Pai com o Filho manifestando-se pela Mãe. Sentem? Kitty, tu ias dizer algo? Peço desculpa. Tu acabaste por meio depois de. Acabaste por responder. A minha questão era: disseste, tu sais da vibração da mãe e do filho. E eu estava a querer saber nesse momento, acabou por já ser respondido por isso. Quando disseste, depois, parece-me que. O que foi aquilo lá fora? Provavelmente. Okay. Sim. É o pai. É o pai. É o pai. Agora já é a mãe. Não, o primeiro flash é o pai. Depois acontece. Depois, quando ouves o som, já é a mãe. É na atmosfera, não é? Sais da vibração da mãe com o filho, mas a mãe continua. O enlace é pleno e é total. A mãe continua a sustentar. Sempre. Não, a mãe. Sim. E a mãe continua presente mesmo quando o filho cria a sua radiação. Sim, a mãe, sim. Sim. Nós já vamos passar para aí. Lembro-me que desde o princípio tu falavas dos vários tipos de fogos, fogo de fricção, depois era outro que eu não me lembro que era confortável, assim, bem saboroso, e acabava no radiante, não é? Quando acaba no radiante estás a falar do fogo do filho? Estou. Fogo de fricção tem a ver... O fogo de fricção tem a ver com a mãe e tem a ver com os vibrantes. Os 7 raios que são estudados em toda a parte. E tem os mestres 7 raios. O fogo do filho é o fogo solar. E já não é fricção, nem variação, nem vibração, é radiação. E o fogo do pai é o fogo cósmico, chamado fogo cósmico. Esse é o fogo criador. Posso estar errada, não percebo nada disto e não percebo mesmo, não é? Mas eu tenho a impressão de que temos universos em todas estas áreas de constituições diferentes. Há mundos criados em glória que não vão sair da glória, serão sempre mundos em glória, e os seres que vivem aí são seres que vivem para a glória, com a glória. E que, portanto, participam de aspectos do mistério da divindade que nós não participamos. E nós participamos de aspectos do mistério da divindade que eles não participam. Os terrestres. Nem sempre fomos terrestres. As nossas origens não estão aqui. Sim, alguns seres, eu não posso garantir que 7 bilhões sejam todos extraterrestres. Mas há alguns seres na Terra que vêm de mundos superiores, sim. Mas não é
toda a origem da humanidade. Foi errado se pensar que quando se forma um osso, portanto, e uma mónada... As mónadas não pertencem a nenhum destes três mundos. As mónadas vêm do Pai e continuam com o Pai. Ah, sim, estou certo. Estamos a falar sim. Está certo assim. A nossa primeira presença... A mónada nunca... Sim, a mónada não é uma criação. Derivação é uma geração. Conhece a expressão gerado, não criado? A mónada é igual a Cristo. Ela é gerada, não criada, consubstancial ao Pai. A nossa mónada. Uma coisa. Eu estou a pensar mal quando, de alguma forma em tudo, aqui, essa é a nossa Janse, não é verdade? Mas dessa Janse partes dela das experiências na matéria, a níveis cada vez mais densos e em mundos cada vez mais densos. E ao acontecer isso, há uma formação de corpos inerentes ao tipo de matéria do ser se vai, as partículas do ser são atualizadas, com os corpos inerentes formados pela mãe para a capacidade de permanecer sem determinado mundo. Portanto, para mim, se o pai é vida, a mãe é morte, porque ela que retira a sustentação, quando a sustentação não é condigna da presença do pai se manter naquele nível. Sim. E enquanto não é morte, é vitalidade. O pai é vida, a mãe é vitalidade. Portanto, é desvitalização. Quando dizemos que não há morte, é do ponto de vista da vida do pai. Mas do ponto de vista da vitalidade da mãe, há morte. Essa conversa aqui, no sublime, Yes, apareceu isto, aquela vez, já não entendi isso. Sim. Existem seres que são criados como veículo. O que é criado é vibrátil. Vibrátil. Tudo que é vibrátil é criado. Então, o que é criado em nós são os corpos ou os veículos superiores para podermos viver em certos mundos. Isso é sempre criado. A tua alma não é bem criada, ela é uma reação do universo. É uma reação de tudo. Tudo, ao reagir, gera a alma. Ela é absoluta no seu próprio meio. Ela não é absoluta em cima, não é absoluta em baixo, ela é absoluta no seu próprio meio. Ela é uma reação. Quase podia dizer que o universo, ao pôr em contacto a mónada com os veículos do universo, gera uma reação que é a alma. É exatamente. Como os polos são muito opostos, digamos que a atração entre o pai e a mãe é tão forte que no meio gera a alma, que é o filho. É um aspecto do filho. A nossa alma é um aspecto do filho. Mais simples, porque isto é complexo. A mónada não é criada. Ela é derivada. Queres saber? É eventuada. É gerada. Enquanto que a mãe gera veículo, a mónada não é um veículo. Não pode, é uma parte do divino. Portanto, não pode ser criada. Não tem princípio. Não nasceu nunca. Uma coisa que não nasceu nunca, mas vem a ser observada, vem a estar em e fazer acontecer de forma particularizada, tu não podes dizer que ela foi criada, porque ela não nasceu nunca. Ela é derivada. Eu sei que a nossa mente não está habituada a estes conceitos. Eventuação, geração, derivação. É tudo criado. Criação. Mas a mónada não faz parte da criação. A mónada está com Deus. Sempre. Então nós usamos a ideia de derivação, ou de geração, ou de diferenciação no seio do pai. Sim. Se a nossa mónada tem uma alta vibração, e se os nossos corpos aqui embaixo têm uma vibração muitíssimo mais baixa, a alma para mim é uma coisa simples, funciona como um transformador. Como tu tens aparelhagens, não é? Traz uma corrente, não sei quantos, tens aqui aparelhos para receber essa corrente. Está na comunicação direta, são corretos o aparelho, arranjas um transformador,
e o que vem dali é transformado para poder entrar aqui. Sim, tens a noção de potenciómetro. Deixa-me só dizer uma coisa. A mónada. Sim, eu lembro de estar em grupos New Age, em grupos de yoga e dizer-se isso. Não isso da alma. Isso que tu disseste sobre a mónada. Que a nossa mónada tem uma alta vibração e que os nossos corpos têm uma vibração muito mais baixa. O que nós estamos a tentar dizer é que a mónada não tem vibração nenhuma. Não vibra. É muito mais potente do que isso. O que vibra é a personalidade e os 7 níveis etéricos e os chakras. Então, recapitulando. A personalidade está... Tudo isto se passa dentro do universo mãe. Mas a personalidade é regida pelos 7 raios e vibra. E até há personalidades que nunca mais param de vibrar. Até que tu digas, para lá de vibrar um pouco, porque eu estou a tentar falar contigo. Não se consegue. Então, a personalidade vibra. A alma irradia. A mónada é. Isto faz sentido para ti? Se nós temos, não estou a perceber, porque é tudo vibração. Eu nunca concordei com a ideia de que é tudo vibração. Isso é eminentemente uma redução New Age. E dá origem a muitos descaminhos. Sabes aquela coisa, tudo é vibração, tudo é energia. Não. A personalidade é vibração e energia. A alma não é vibração, é radiação. Claro que se pode dizer, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Pronto. Há sempre uma primeira vez. Então, a alma é radiação. E a mónada não é nem vibração nem radiação. A mónada é poder criador, é poder puro. Curiosamente, ela contém os 3 raios dentro dela, como é óbvio. É poder puro. Poder. Ou seja, nós podemos especular que houve ali uma reconstituição angélica de emergência dentro do Beethoven e houve um Antakarana que foi inaugurado assim de emergência e o que atuou ali é a mónada do Beethoven, é o espírito dele, que tinha por detrás outros espíritos mais potentes ainda, não sei se me faço entender, mas a mónada é propulsão, expansão, direção, ela é suprema. A alma é irradiação e a personalidade é vibração. E o mais interessante é que 3 raios criadores lá em cima são do Pai, 3 raios criadores são do Filho e 3 raios criadores são da Mãe. São os poderes criadores da Trindade, mas todos estão ligados ao Pai. Não vejam isto como complexo. A Trindade, ao mesmo tempo que se distribui 7, 5, 9, quer dizer, 7 é o número da Mãe, 5 é o número do Filho, por isso está tão ligado a Cristo, o número 5. E 9 é o número do Pai. Juntos fazem 21. É claro que estes 9 que são o número do Pai, são as emissões divinas criadoras, têm aspectos masculino, feminino e andrógeno. O Pai especificamente é que é o andrógeno, é Pai-Mãe. E depois tens feminino e masculino. Dentro do primeiro aspecto. Sentem? Só que nós nunca demos os raios criadores puros. A Paula falou em criatividade pura. Vocês conseguem pensar em criatividade pura? Eu vou-vos dar um exemplo de algo que tem muito poucos antecedentes. O 2001 Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, 1968, acho eu. Aquele filme mudou a história do cinema. Não tem antecedentes. Toda a ficção científica feita antes era muito mais caseirinha. E o Kubrick, vejam esse filme de 2001, o Kubrick rasga completamente todas as categorias conceptuais, intelectuais. Faz um filme que tem longas cenas de silêncio. Peço desculpa? É como Beethoven. É, exatamente. Tu ouves Beethoven e depois vais a Kubrick, apesar de em 2001 a música é o Danúbio Azul,
Mas tu vais a Kubrick e especificamente 2001, não digo que ele não faça o mesmo noutros filmes, mas são mais problemáticos. E no 2001 tu vês claramente, é a mesma coisa. Quem é este? Que é isto? Quem é este? Tu sabes que é o Pai. É esse poder original, supremo, que não tem antecedentes. Se não tem antecedentes, não vem do mundo da sequência natural, da narrativa. Tudo o que interrompe a narrativa é o Pai. O Matrix é filho. É gnóstico, é filho. É bastante filho. E a música no coração é mãe. A Julie Andrews, aquilo vibra por todos os lados. Sem tentar ser engraçado, mas realmente estas coisas estão lá, porque as artes que ficam connosco é porque têm vibração, não é? As coisas que nós retemos é porque nos tocaram. Okay. Primeiro raio, vontade de poder. Está associado àquele ponto ali em cima. Segundo raio, amor, sabedoria. Está associado ao filho. Terceiro raio, atividade inteligente. Movimento inteligente. Notem os compósitos. Parece que a palavra poder não é suficiente. Porque existem poderes inconscientes. Existem poderes automáticos. Daí que a hierarquia tenha, para nós percebermos este raio, combinado duas palavras. Vontade, poder. Vontade que não gera poder verdadeiro é estética. É uma vontade para dentro, é estéril. No fundo não é vontade. E poder que não contém um elemento volitivo, digamos, de eu vou criar a realidade que posso a partir do núcleo mais secreto de mim. Se não tem vontade, não é o primeiro raio. Portanto, é a combinação vontade-poder que gera o primeiro raio. Provavelmente há uma palavra para isso. Então, no português, que nós temos 200 mil palavras, provavelmente há uma para isso. Já disseste duas palavras. É muito difícil. É isso, mas é isso mesmo. É isso, é uma intenção direcionada. Absolutamente. Não, e se fizermos um brainstorm, chegamos lá. Porque deve haver uma palavra que... Mas é uma intenção direcionada, sim, absolutamente. Chegas ao segundo raio e tens o amor, sabedoria. Porquê é que uma palavra só não chega? Amor, sabedoria. E chegas ao terceiro raio e tens inteligência ativa ou atividade inteligente. Não chega a atividade e não chega a inteligência. Isto dá-te a riqueza destes três aspectos das forças conscientes, superconscientes que estão por trás da criação. Vontade de poder, amor, sabedoria, inteligência ativa. Porque tem a ver com o facto de nós temos estes dois hemisférios. E um entende uma palavra, o outro entende a outra. Só percebemos assim. Exatamente. Pronto, ficamos com o registro de que há uma ponte entre os dois, com certeza. E mais ainda, essa ponte que eu saiba é anterior aos próprios desenvolvimentos dos hemisférios. Ela permite que, na ablação de parte de um dos lados, o outro possa assumir a função. É muito interessante isso. O meu pai, temos falado nisso, de que se houver um acidente grave, que o cérebro reaprende. Porque como nós temos muito, que podes reaprender. É isso. Mas isso já é um cérebro... Não, ele é a partida. O uso holográfico do cérebro é que é outra coisa. Exatamente. Ele passa a reproduzir capacidades que estão no hemisfério. Que há pessoas que já têm ficado, que têm tirado cérebro às colheres. E imagina-se que elas não vão conseguir fugir. Tirar cérebro às colheres? Sim. Sempre aí o Aníbal ou qualquer coisa assim do género. Ok. Ficar. E eles, se são vivaces e novos e não sei o quê, voltam a mexer e voltam a ser. Sempre especial. Tudo isso que para mim é fascinante. Sim. É.
Sim, sim. Daí a fisioterapia, fazer recuperar um membro que ficou. A pessoa pode ir gradualmente. Do físico. E a intenção e a necessidade de movimentar. É a intenção. Uma pessoa mais que não precisa tanto se mexer ou de sobreviver é capaz de não requisitar esta função. É quase como o sistema imunológico nas pessoas que querem mesmo viver, não é? É o projeto. É o projeto. É a necessidade. Não está ligado à energia. Ou emocional, ou entusiasmo, está ligado ao entusiasmo. O termo junguiano para querer viver tem a ver com entusiasmo, sim. É o ânimo. Não é? É o ânimo, Porque é o ânimo, sim. quando falta, temos o desânimo. Com o desânimo temos a Desariação, a própria necessidade. tensão. A tua necessidade. Não posso ficar aqui, não ganho vida, não vou. Agora, neste contexto, chegas ao quarto raio e fala-se em harmonia através do conflito. Este é o raio que harmoniza os opostos. Mas para harmonizar os opostos tem que os pôr em movimento. Quer dizer, eles têm que ter direito a se exprimir para serem harmonizados. Se eles estão adormecidos, não pode haver harmonia. E o nome que se deu neste passado recente ao despertar dos opostos é conflito. Daí que o raio se chama harmonia através do conflito. O conflito são os opostos despertos. É só isso. A seguir tu tens ciência concreta ou ciência e conhecimento. Porquê que a hierarquia quer que se distinga ciência e conhecimento? Porque, por exemplo, a astrologia, como nós dissemos no primeiro encontro da astrologia, é um conhecimento, não precisa de ser uma ciência, está dispensada. A gemátria é um conhecimento, não precisa de ser uma ciência. A estética é um conhecimento, não precisa de ser uma ciência. Então a hierarquia aí já distingue a ciência, que era uma das grandes expressões do quinto raio, que começou a entrar na Terra a partir de 1500 e qualquer coisa, com força. Antes disso era muito mais frágil. Os raios entram e saem ciclicamente de atividade na história humana. É isso que vai dar tonalidades. Por exemplo, nós estamos a receber um impulso de sétimo raio extremamente forte, que atua sobre a base da coluna vertebral. Daí haver grandes organizações mundiais, como as multinacionais. Daí haver grandes celebrações internacionais, como os Jogos Olímpicos. Tudo isso são expressões da cerimónia do sétimo raio. O interesse enorme que as pessoas têm em relação ao sexo atualmente às vezes não é vivê-lo, é o interesse que têm em relação ao sexo. É uma expressão de sétimo raio. As organizações que tentam concretizar as ideias, sejam científicas, ideais, organizações não governamentais, a tendência para a humanidade se associar em organizações é muito mais forte hoje do que alguma vez foi na história. E isso é uma expressão do sétimo raio. A Idade Média foi fundamentalmente marcada pelo sexto raio. As eras da humanidade são também eras em que entram raios em atividade e que outros saem gradualmente de atividade. Agora, este quinto raio, ciência e conhecimento, portanto, epistemologicamente, o conhecimento tem direito a existir e produzir uma reação, uma leitura do real, tão válida quanto a ciência. Então tu tens dois mundos. Tens o mundo da ciência, que no fundo é um conhecimento, e tens o mundo dos conhecimentos, que não têm que ser ciência, e se alguma vez tentarem ser ciência, poderão perder a sua poderão deixar de dar o seu contributo único. Podem ir buscar subsídios à ciência, mas não perder a sua essência. Quer dizer, se a arte deixar de ser arte para ser ciência, perdemos a arte. Não sei se me faço entender. Finalmente, sexto raio é o raio da religião e do idealismo. Quando nós pensamos no segundo raio, podemos, como é amor, sabedoria, tu podes ter a tendência para ver aí a religião e o ideal. Mas o amor, sabedoria é mais alto, num certo sentido, é mais universal e adapta-se menos à forma do que o sexto raio. O
sexto raio rege todo o desejo, como nós vamos ver. E é interessante que as expressões supremas do desejo é o idealismo e a religião. Por isso é que há tantos adjetivos do religioso no desejo. Se quiseres, podes começar a falar, mas não é? Mas a expressão minha deusa, só pronto, na base, minha deusa, é uma expressão religiosa aplicada a uma esfera que não é exatamente religiosa. E depois tu tens uma série de outras, quer dizer, o desejo em movimento gera micro-religiões. Há casamentos que são pequenas religiões, há paixões que são formas de religião, há fixações e obsessões que são formas de religião. Mesmo no desejo gastronómico, as pessoas dizem que, que aquele bolo é divino. Não é nada divino, mas isto significa que o desejo começa em coisas mais imediatas, tu compreendes facilmente, até esse fenómeno muito misterioso que é ter um objeto de devoção. E isso é a história da nossa vida psíquica, astral. Só um segundo. E depois tens o sétimo raio, que é o raio que faz a síntese dos outros todos, porque é o raio que tem como objetivo manifestar o que é que os outros todos pretendem. É o raio que traz para o concreto. Rege a sexualidade, rege a ação concreta definida, rege o ritmo, rege o cerimonial, rege a pulsação, rege os ciclos, rege a disciplina do universo. Sempre que eu falo em ritual e disciplina, eu não estou a falar dos pupilos do exército, não estou a falar de polícia de segurança pública, e não estou a falar das paradas militares que têm sétimo raio, mas é o sétimo raio primitivo. Se bem que há pessoas que um bocadinho militar não lhes faz mal nenhum, mas é primitivo. O sétimo raio é tu sentires estes ciclos precisos do universo. De manhã os pássaros cantam. Aos não sei quantos anos de idade as raparigas têm a primeira ovulação. Um bebê demora 9 meses, não é 15 ou 2, é 9 meses a gestar. A maré baixa, a maré alta. Os ciclos da vida. Os ritmos hormonais. O dia nasce e põe-se. Sabes? 23 horas, 59 minutos, X segundos. Sempre, constantemente. Isto é o ritual do cosmos. Se nós não tivermos a nossa própria imitação, imitação quer dizer emulação do ritual cósmico, tu não materializas nada aqui. E o que o sétimo raio faz é usar o éter para manifestar o plano. Em nome do propósito. O plano é assim e o propósito é assim. Sintam isto. Então, o problema de um ocultista, em última análise, não o ocultista como em 1920, tipo, sim, ou os mesmerizadores, ou mesmerizadores, hipnotismos, ocultismos, espiritismos. Ocultista no sentido daquele que tem consciência dos processos que estão por detrás do que é visível. Há muitas radiestesias, mas sim. Há uma radiestesia, a do Etienne Guillet, que está no outro plano. Ali. A Paula tem muito a ver com esse mundo, de uma radiestesia superior também. Mas sim, onde é que eu ponho a radiestesia do Etienne Guillet? Ocorre-me duas coisas. Uma é muito sintética e outra extensa. A extensa tem a ver com o facto que a radiestesia fala de 17 sentidos num homem. Portanto, eu a colocaria numa teoria do homem muito abrangente. E, portanto, uma teoria do universo e uma prática do universo muito, muito abrangente. E agora isto não termina mais. Continuarias a... Teosófica. Teosófica gnóstica. Fortemente gnóstica. Agora, em termos sintéticos, o Etienne Guillet é o indivíduo que está a recuperar o conhecimento atlante, egípcio e do futuro. É uma anormalidade, é uma singularidade.
E a resistência dele ao passar dos anos, ele tem 90 e tal anos, também nos diz alguma coisa sobre isso. Não é uma moda, não é uma coisa que fez... Bom, estes 7 raios convergem para o sétimo. O sétimo é o que materializa. Portanto, este é um ponto que nós precisamos de compreender mesmo. O fulcro dos 7 raios quer dizer, o que abre o sistema humano para os 5 a seguir é o sétimo. Agora, os 5 raios radiantes, como nós vimos, são o raio da cura cósmica, ou sincronização. Sincronização entre o corpo dourado, ou gemátrico, que contém a vibração exata para cada célula do nosso corpo físico. O corpo dourado, ou corpo gemátrico, que contém a vibração exata para cada célula do nosso corpo físico. Sim, gemátria, de corpo de alfanumérico. Isto é, feito de vibrações que aqui nós diríamos que são letras e números. Este corpo dourado, pode dizer onde é que está? Nunca ouvi. Eu sinto que o meu corpo físico está sempre a oscilar entre o peso da matéria e uma memória perfeita. E está sempre a oscilar entre esses dois polos. E está sempre em atualização. Perfeito, ótimo. Está sempre em atualização. Sim. Então, o nosso corpo físico, se for um indivíduo muito denso, ele passa muito tempo do lado da memória da matéria e milésimos de segundo por segundo, muito poucos, por minuto. Vamos a criar aqui uma janela. Em 10 segundos, ele passa mais tempo a vibrar para o lado da matéria do que para o lado do arquétipo, isto é, da memória, da matriz divina para o corpo. É uma espécie de Adão Kadmon físico. Para o indivíduo mais subtil, ele começa a fazer isto. Em 10 segundos, ele está tanto tempo do lado da matéria quanto do lado do arquétipo, porque o nosso corpo está sempre a tentar corrigir-se. Deixem-me pôr isto de uma maneira talvez um pouco mais mecânica, mas talvez mais compreensível. Se vocês tiverem um objeto estranho no corpo, seja um parafuso, uma agulha numa perna, vai infectar. Depende. Há quem engula parafusos. Mas, se uma bala, o que é que acontece? O corpo isola, põe uma membrana à volta, pode inflamar. Mas o que ele vai tentar fazer mesmo é expulsar. Aquela não é a informação dele. Como é que ele sabe que não é? De onde é que vem a sabedoria infinita do nosso corpo? Vem das células? Não. As células são a ponta do iceberg. Então vamos mais para baixo. Vem do ADN. Bem, o ADN já é muita coisa. Também não. O que é que está por trás do ADN? Números e letras. Calibrações. Nem mais para a esquerda, nem mais para a frente, nem mais para trás, nem mais para cima, nem mais para baixo. GPS. O que é GPS? Coordenadas. Uma célula sabe que não está a fazer o que tem que fazer porque o ADN diz-lhe não é isso. E o ADN sabe que não é isso porque tem uma coordenada tipo latitude, longitude, altura, largura, tem uma topografia. E as muitas topografias juntas dão um comportamento químico. Isto é uma coisa que tem muito que se explorar. Portanto, nós temos a ponta do iceberg é eletroquímico. Se vocês sabem, nós temos uma medicina de cadáver, isto é, de órgãos, de mortes. Depois vieram outros senhores, recentemente, dizer não, nós precisamos ter uma medicina eletroquímica, química, de metabolismo. Depois veio outro grupo e diz, não, precisamos ter uma medicina eletrolítica, das trocas elétricas e nas membranas celulares. Depois vem outro grupo e diz, não, vamos ter uma medicina quântica. Ou seja, levamos o corpo à memória da quinta dimensão, onde as vibrações das partículas estão ligadas a um campo unificado e elas regeneram-se nesse campo quântico e reorganizam-se sozinhas. Bom, isso é uma parte da coisa, mas o que é que vem atrás da quântica, o corpo gemátrico, que é a vibração divina para cada célula. Isso é GPS.
como é que uma célula física sabe que deve ocupar aquele lugar, não só volume, porque as células, sabes, uma célula que está aqui, ela poderia romper com isto e fazer uma viagem pelo corpo, e algumas fazem. Mas de uma... Sim, sim. E o cancro não é a única degeneração que existe. Perderam a identidade. E o que é perder a identidade? É que a célula, como um lago salino, a célula é um lago de citoplasma, que tem metabolismo. Quer dizer, input, processing, output, como nós. É um bichinho. A célula é um bicho pequenininho. Tem uma ilha no meio. E essa ilha tem um templo. E esse templo é o ADN. Então, tenta ver a célula como um lago. Depois tem aqui uma colina. E na colina tem um templo. E dentro desse templo tem duas células, duas hélices de ADN. I beg your pardon. Já tem 4 hélices ou já só tem uma? Potenciais são 12. Potenciais são 12. Ok. Depois... Então são... Pronto, mas eu vou manter isto no nível conservador. Com todo o respeito. Mas vou manter isto no nível conservador e vamos colocar 2 hélices. Já sabemos que as crianças chinesas têm 4 e assim sucessivamente. Pronto. Então tu tens um lago, uma colina, e enquanto as hélices estão a vibrar, sabem como é que é? Se tu conseguisses ir lá ouvir o ADN, que é uma ideia muito interessante, se conseguires lá ouvir o ADN, aquilo está sempre a fazer. No outro dia alguém me dizia assim: tu tens de ter cuidado com a tua voz, porque tu às vezes dizes, e então se estás a discutir, tu dizes as coisas com tanta força que eu sinto disrupções no meu ADN. E é interessante, porque a ideia de que tu podes amaldiçoar uma pessoa com a voz, ou que podes dizer uma coisa com uma determinada vibração que outra pessoa fica doente, tem a ver com impactos no corpo etérico, tem a ver com impactos no corpo mental, mas se nós pensarmos no papel do ruído na disrupção da saúde mundial, desde os frigoríficos nos restaurantes, que é uma praga, até motas, autocarros, metros, o direito ao silêncio. Porquê? Porque tu estás sempre a receber esse som, e esse som é vibração. E o que nós sabemos é que as nossas células têm que estar ali com estas 2 hélices. Se de repente há um impacto negativo muito forte, o ADN faz e perdeu o contacto. Se perdeu o contacto mais do que certo tempo, a célula começa a não ter informação, começa a não ter alinhamento, tal como se não tivesse um eixo numa roda, a roda começa... E aí vêm as neoplasias. Ou seja, começa a inventar informação genética. E o próprio ADN, porque deixou de estar ligado ao corpo gemátrico, que é o que lhe dá o GPS, quer dizer, dá-lhe a localização, começa ele próprio a recombinar-se. Há uma relação entre cancro e recombinação genética. Ou invenção genética, no pior sentido do termo. Mais à frente, nós iremos estudar isso quando dermos a cura de Orion, que é, no fundo, o contacto com o corpo gemátrico através da árvore da vida.